E se eu te disser que há 3.000 anos atrás, sem máquinas, sem tecnologia, sem computadores, construíram maravilhas que hoje não conseguimos reproduzir? Já se perguntou por que alguns dos maiores arqueólogos do mundo ficam literalmente sem explicação quando confrontados com certas construções da Bíblia? O que eles estão escondendo de você? Porque a ciência moderna, com toda a sua arrogância, ainda não consegue explicar como um navio gigante foi construído por um único homem. Ou como muralhas impenetráveis desabaram sem nenhum impacto físico. A verdade é tão chocante que muitos preferem ignorá-la. Nos próximos minutos, você vai descobrir 5 construções bíblicas que desafiam toda a lógica científica moderna. E a última delas, essa tem uma profecia tão precisa, tão assustadora, que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o limite entre ciência e fé. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para a história antiga da mesma forma. Está pronto para ter sua mente completamente transformada nos próximos minutos? Já parou para pensar como seria construir um navio enorme sem nenhuma ferramenta moderna? Pois é, meu amigo, essa foi a realidade de Noé. Enquanto a gente mal consegue montar uma prateleira sem manual de instruções, esse homem de fé ergueu uma estrutura de 135 metros, quase um prédio de 4 andares flutuante. Vizinhos devem ter zombado, familiares questionado sua sanidade, mas ele seguiu firme naquele projeto aparentemente maluco. A história dessa construção bíblica não é só sobre madeira e betume, mas sobre uma determinação inabalável diante do impossível. E o que dizer daquele momento quando as primeiras gotas começaram a cair? Imagine a sensação. Anos dedicados, a Arca de Noé finalmente fazendo sentido, enquanto o dilúvio bíblico transformava cada risada de deboche em desespero. As descobertas no Monte Ararat intrigam até hoje. Aquela formação estranha, com o formato exato de um casco de navio. Já pensou ser o arqueólogo que confirma esse achado? Seria a descoberta arqueológica do século. Entre teorias e expedições, cientistas continuam fascinados por esse mistério que atravessa milênios e mexe com nossa imaginação. Coloque-se no lugar dessa família, dentro daquela embarcação gigantesca, com o barulho ensurdecedor da chuva no teto, o balanço das ondas e os sons de todos aqueles animais. Como será que eles se sentiam? Assustados, aliviados, um pouco de cada? Os detalhes dessa incrível história bíblica nos fazem refletir sobre nossa própria jornada de fé. Será que teríamos coragem de construir algo tão grandioso, baseados apenas numa promessa? Enquanto nossas mentes vagam pelos enigmas da arca, outro mistério nos aguarda logo ali. Muralhas aparentemente indestrutíveis que desabaram com o som de trombetas e gritos de fé. Já ouviu aquela história de derrubar muralhas impossíveis apenas com o poder do som? Pois é, meu caro, as muralhas de Jericó não eram simples paredes de tijolos empilhados como as de nossos quintais. Estamos falando de verdadeiras fortalezas com até 8 metros de altura e espessura impressionante, feitas para resistir aos mais ferozes ataques militares da época. Enquanto exércitos inimigos precisavam de catapultas, arietes e meses de cerco para conquistar cidades fortificadas, o povo de Israel aparentemente só precisou de trombetas e gritos de fé. A queda de Jericó é daqueles eventos da arqueologia bíblica que fazem arqueólogos franzirem a testa em perplexidade. O mais curioso, meu amigo, é que quando cientistas escavaram o local, encontraram evidências que confirmam partes consideráveis dessa história. As ruínas mostram que, de fato, as muralhas desabaram de forma súbita, mas o detalhe que deixa todos boquiabertos é que elas caíram para fora e não para dentro, como seria natural num ataque militar. Imagine só,
paredes gigantescas simplesmente desmoronando, como se alguma força invisível as empurrasse desde o centro da cidade. Alguns cientistas sugerem que um terremoto poderia explicar esse fenômeno, mas aí vem a pergunta que não quer encalar: como Josué saberia o momento exato? Passear hoje pelas escavações de Jericó é como folhear um livro de mistérios arqueológicos onde a ciência e a fé disputam explicações. Entre as pedras antigas desse sítio arqueológico, encontramos camadas de cinzas que confirmam um incêndio devastador, exatamente como descrito nos relatos bíblicos. As descobertas surpreendentes desse local nos fazem questionar os limites entre história, fé e ciência. Que tipo de evento poderia derrubar muralhas tão robustas daquela maneira tão peculiar? Enquanto debatemos sobre trombetas e muros caídos, outro mistério nos chama a atenção. Um templo coberto de ouro que simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Feche os olhos por um momento e imagine um edifício tão deslumbrante que, ao nascer do sol, brilhava como uma estrela dourada no horizonte de Jerusalém. O Templo de Salomão não era apenas uma construção bíblica qualquer. Era a obra-prima de um rei conhecido por sua inigualável sabedoria e riqueza. Construído com cedro do Líbano, cipreste e as mais raras madeiras, cada centímetro interior era revestido de ouro puro. Os querubins dourados de 5 metros de altura, as correntes de ouro, as flores esculpidas e as romãs decorativas, tudo resplandecia sob a luz das lâmpadas de azeite. Já pensou no trabalho dos artesãos ao criar essas maravilhas sem nenhuma ferramenta elétrica? O mais intrigante desse monumento bíblico é que ele simplesmente sumiu. Como pode um edifício tão grandioso e documentado desaparecer sem deixar vestígios concretos? O Templo de Salomão, essa joia da arquitetura bíblica, tornou-se um dos maiores enigmas da arqueologia. Expedições escavam há décadas procurando qualquer fragmento dourado, qualquer pedra que pertencesse inequivocamente ao templo original. Alguns acreditam que ele esteja soterrado sob o monte do templo, outros que foi completamente saqueado e destruído pelos babilônios. O ouro no Templo de Salomão, que tanto impressionou a rainha de Sabá, derreteu-se na história, deixando apenas relatos e ilustrações. Pense só nas histórias que aquelas paredes douradas testemunharam. O rei Salomão ajoelhado em oração, sacerdotes em vestes ornamentadas, realizando rituais, a Arca da Aliança repousando no Santo dos Santos. Os segredos da Bíblia que poderiam ser revelados se encontrássemos apenas uma parte desse tesouro arquitetônico. Historiadores e arqueólogos continuam fascinados por esse desaparecimento do Templo de Salomão, um mistério que desafia a lógica arqueológica. Como algo tão valioso e monumental poderia não deixar nenhum rastro definitivo? Enquanto os estudiosos se debruçam sobre esse enigma dourado, outro projeto ambicioso nos chama a atenção. Uma torre que buscava tocar os céus e acabou mudando a humanidade para sempre. Já imaginou um mundo onde todos falavam a mesma língua e compartilhavam os mesmos sonhos? Era assim nos tempos da Torre de Babel, aquela construção bíblica que simboliza tanto a ambição quanto os limites humanos. Os antigos moradores da planície de Sinear não queriam qualquer construção. Eles desejavam erguer uma torre tão alta que tocasse os céus. Um arranha-céu primitivo, digamos assim. Nossos antepassados, unidos por uma única língua e propósito, começaram a empilhar tijolos e betume numa estrutura que crescia dia após dia. Os zigurates da Babilônia, com suas imponentes escadarias em espiral, nos dão uma pequena amostra do que poderia ter sido esse projeto megalomaníaco. E então, meu amigo, veio aquele momento que mudou tudo.
Imagine a cena, construtores animados erguendo mais um nível da torre, quando de repente ninguém mais consegue entender ninguém. O pedreiro pede um tijolo e recebe água. O carpinteiro solicita madeira e lhe entregam cordas. O que aconteceu? A confusão das línguas transformou o maior canteiro de obras da antiguidade num verdadeiro caos. Arqueólogos identificaram o Etemenanque, um gigantesco zigurate babilônico que muitos acreditam ter inspirado o relato bíblico. Este templo, dedicado a Marduk, era conhecido como a casa que une o céu e a terra. Uma descrição surpreendentemente similar ao propósito da Torre de Babel. O mais fascinante desse enigma da Bíblia é como ele explica a diversidade linguística que temos hoje. Os mistérios do mundo ganham uma perspectiva completamente diferente quando vistos através dessas histórias antigas. Pesquisadores da história do cristianismo e estudiosos de linguística frequentemente debatem: seria possível que todas nossas milhares de línguas tenham realmente surgido de um único evento? O zigurate abandonado na Babilônia, com suas ruínas misteriosas, continua desafiando nossa compreensão moderna. Enquanto refletimos sobre essa história de ambição interrompida e comunicação perdida, outra construção monumental nos aguarda. Um templo tão glorioso que parecia indestrutível, mas que tinha os dias contados por uma profecia assustadoramente precisa. Se você pudesse viajar no tempo para a Jerusalém do primeiro século, ficaria sem fôlego ao avistar o segundo templo reluzindo sob o sol mediterrâneo. Esta não era uma construção bíblica qualquer. Era o coração pulsante do judaísmo e um verdadeiro espetáculo arquitetônico. Ampliado e embelezado pelo rei Herodes, o templo era revestido de blocos de mármore branco tão brilhantes que de longe parecia uma montanha de neve. Detalhes em ouro adornavam portas e fachadas, criando uma visão tão deslumbrante que peregrinos frequentemente caíam de joelhos ao avistá-lo pela primeira vez. Os monumentos bíblicos raramente alcançaram tamanha grandiosidade e esplendor como este santuário sagrado. Mas eis que entra em cena um humilde carpinteiro de Nazaré, caminhando pelos átrios desse templo magnífico, observando os pilares gigantescos e o vai e vem dos sacerdotes. Enquanto seus discípulos admiravam maravilhados aquela arquitetura bíblica impressionante, Jesus pronuncia palavras que soaram quase absurdas na época. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagine a reação. Como poderia um edifício tão colossal, construído para durar séculos, simplesmente desaparecer? As profecias cumpridas são frequentemente desacreditadas antes de acontecerem. Ninguém imaginava que, algumas décadas depois, a cidade enfrentaria um destino devastador que comprovaria cada palavra daquela previsão. Em 70 d.C., os soldados romanos cercaram Jerusalém durante a Grande Revolta Judaica. O que se seguiu foi uma das histórias inexplicáveis mais bem documentadas da história antiga. O templo foi incendiado e, segundo o historiador Flávio Josefo, o ouro derreteu entre as frestas das pedras. Os romanos, ávidos por esse tesouro, desmontaram o templo, literalmente pedra por pedra, para recuperar o metal precioso. Os vestígios bíblicos que encontramos hoje, como o famoso Muro das Lamentações, são apenas uma pálida lembrança daquela maravilha arquitetônica. Como poderia Jesus ter previsto com tamanha precisão um evento que aconteceria décadas depois? As descobertas arqueológicas confirmam a destruição, mas o mistério da profecia permanece, desafiando a compreensão meramente científica desses eventos sobrenaturais. Então, qual dessas incríveis construções bíblicas mais mexeu com você? Foi a gigantesca Arca de Noé, que desafia a engenharia naval? As muralhas de Jericó, que caíram de forma impossível? O misterioso Templo de Salomão, que desapareceu sem deixar rastros?
A Torre de Babel, que explica nossa diversidade linguística, ou aquela profecia assustadoramente precisa sobre o segundo templo? Pense por um momento. Se estas histórias, que muitos consideram apenas lendas, têm evidências arqueológicas tão fortes, o que mais na Bíblia pode ser verdade? O que isso muda na forma como você vê sua própria jornada, suas próprias construções pessoais? A verdade é que estamos todos construindo algo. Alguns estão construindo carreiras, outros famílias, outros ainda estão tentando reconstruir vidas quebradas. E a grande questão é, em que base você está construindo? Na areia movediça das teorias passageiras ou na rocha sólida da verdade eterna? Se esse vídeo tocou seu coração e você quer construir sua vida em bases mais sólidas, deixe nos comentários: eu quero construir minha vida em Deus. Vamos orar por você e sua jornada. E não deixe esse conhecimento parar por aqui. Toque no botão de inscrição agora e ative o sininho das notificações. Na próxima semana, vamos revelar os segredos da vida cotidiana que os personagens bíblicos viviam e que podem transformar completamente sua visão de mundo. Afinal, o conhecimento que não transforma é apenas informação. Mas a verdade aplicada, essa tem poder para mudar tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Assim como essas construções bíblicas, sua participação neste canal também está erguendo algo extraordinário. E você sabe o que estamos construindo, juntos? Uma comunidade de buscadores da verdade. Então agora é sua vez de colocar seu bloco nesta construção. Bloco da sabedoria. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam conhecer estas verdades. Bloco da comunidade. Deixe nos comentários qual construção bíblica mais surpreendeu você e por que bloco da revelação. Inscreva-se e ative o sino para não perder quando revelarmos os segredos ocultos dessas construções. Lembre-se, enquanto os céticos continuam tentando construir teorias para explicar o inexplicável, nós continuaremos explorando os mistérios que a ciência ainda não consegue decifrar. Nossa próxima escavação bíblica começa em exatamente 7 dias. Você está preparado para descobrir o que ainda está oculto? A história continua.